Olá Rondônia, olá Brasil, no ar, pelo sistema Gurgax de comunicação, Rede TV Rondônia, TV Cultura, mais um conteúdo Amazônia que chega até você através da TV ou também das redes sociais. Temos aí nossa plataforma no YouTube, no Facebook, no Instagram e, é claro, também nosso central de mensagens através do WhatsApp pelo 98416 9684. Viu como é fácil? Se não deu tempo de assistir todo o programa de hoje ou quer ver os programas anteriores, só procurar ali no YouTube. A maioria dos nossos programas estão lá para que você possa reassistir, compartilhar, mandar para alguém que está fora do estado ou para aquele seu amigo que não pôde ver, acompanhar o programa na TV. Você também pode buscar todo esse histórico de programas na nossa plataforma no YouTube. Só procura lá, nossa parte Conteúdo Amazônia. Nosso programa de hoje tem lá aquela nossa grande vertente política. Hoje eu tenho a honra de receber eu não sei como que eu classificaria, se é um tiranossauro, se é um pterodátilo, né? Eu acho que é um pterodátilo, porque o pterodátilo voa, né? E esse cara voa para todo quanto é lado, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu tenho a honra de receber meu amigo e, é claro, um dos mais renomados jornalistas do estado de Rondônia, Sérgio Pires. Ricardo, querido. Satisfação, meu caro, de receber aqui essa bancada. Prazer é meu. Estar com você é uma honra para mim, eu fico muito feliz, você é um amigo muito especial e quero aproveitar para saudar o seu público, agradecer a audiência e agradecer a você pelo convite. Maravilha, Sérgio. Eu que agradeço a sua vinda, mandar um abraço para todos os nossos amigos também da SIC TV, né? Também pelo espaço que também nos liberar você para estar aqui. Afinal de contas, lá você tem um programa, faz parte de um grupo que atormenta o rádio ao meio-dia, porque é a maior bagunça organizada, que é o papo de redação ali meio-dia, né? Você compõe ali os dinossauros no rádio, que também está na TV, além do seu programa de TV também, que é um dos ícones nossos da televisão. Eu quero começar, Ricardo, se me permite, a fazer uma homenagem a uma pessoa que eu admiro muito. E já que eu estou na casa dela, eu quero fazer uma saudação especial ao senador Assir Gurgax. Gosto muito dele. Acho que ele é uma pessoa decente, acho que ele foi muito injustiçado e lamento que tantas coisas tenham acontecido com Rondônia e às vezes a gente vê quanta injustiça pode acontecer também, com ele e com outras pessoas. Eu até escrevi recentemente que a Constituição brasileira não é respeitada nesse país, porque as pessoas não são iguais perante a lei. Se você é um assassino e mata uma família, invade uma casa, você tem um tratamento VIP. Se você é um político, você é bandido por princípio. Então, quero destacar isso, aproveitar, então, agradecer a amizade e o respeito mútuo que eu tenho certeza que o senador tem por mim. Eu queria, para começar, Ricardo... Então, antes da gente começar, para começar esse programa, roda a vinheta, Eudes. Conteúdo da Amazônia de volta e, Sérgio, realmente, né, essa situação que aconteceu com o senador Assir, aquela situação de o pau que bate em Chico, bate em Francisco, ou não se aplicou. Não. 2 pesos e 2 medidas, sim, porque situações completamente, muitas situações divergentes, tiveram outras conotações e a situação dele foi dado um extremismo Quero dizer absurdo. Também, por uma questão de justiça, que eu penso mesmo sobre o caso do senador Cassol. Acho que também houve um exagero em relação a ele, até porque no processo do Cassol, os próprios ministros disseram que ele não desviou um centavo e mesmo assim foi condenado. Então, eu não quero nem entrar nesse mérito para não me irritar mais do que eu já me irritei sobre isso. Porque eu acho que é uma injustiça usar um peso para uma coisa e o mesmo peso para outra coisa.
Nessa história de peso, a gente vai discutir depois, mas eu queria deixar mais para o final, para a gente poder fazer um balanço. Mas a gente tem que entrar na discussão depois da fala do Cajuru. Também. Que eu quero ver qual vai ser o peso que vão tratar a situação do Cajuru, né? Senador eleito por Goiás. Quero ver qual vai ser o peso que vão dar para essa situação. Esse assunto, inclusive, nós discutimos, eu até queria fazer uma citação rápida aos dinossauros, Beni Andrade, Everton Leone, Benigno Domingues, meu querido Domingues Júnior, professor Jorge Peixoto. A gente compõe um time de velhos, mas que é muito interessante. É um programa de excepcional audiência. Sou ouvinte, tá? Eu sei disso. Nos renasceu para... O Everton está na mídia, o Domingues também, mas eu, o Beni e o professor Jorge fomos reintroduzidos na fama, entre aspas, obviamente, por causa desse programa. E nessa semana, já que tu falou no Cajuru, nós discutimos isso lá nos Dinos. E o que eu disse, e eu acho que houve um pouco de consenso, é que o Cajuru é um sociopata, é um doente, precisa de tratamento. Ele é uma pessoa que, eu até apelei um pouco, disse que ele faz jus ao eleitorado dele, porque deve ser gente como ele. É uma pessoa desequilibrada que não tem pudor de massacrar uma outra pessoa sem qualquer prova, sem qualquer... Ele se acha o cara. Então, eu não concordo com ele, acho que é um exagero. Tenho grandes discordâncias do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mas eu jamais chamaria um ministro de canalha e jamais diria que o ministro enriqueceu vendendo sentenças. Acho que o Cajuru é um irresponsável. Ele, nesse caso, ele foi responsável, tem uma discussão aí até de decoro, além de tudo, porque, afinal de contas, ele é um senador da República, da mesma forma que um juiz não pode deferir qualquer comentário a um parlamentar desta forma, a recíproca, obviamente, é verdadeira. O próprio Gilmar Mendes, Ricardo, cometeu um deslize grave dias atrás, ofendendo membros do Ministério Público. E eu escrevi contra isso e falei nos dias contra isso, e todos nós dinossauros falamos contra isso. Nem o Cajuru tem o direito de ofender o ministro, e nem o ministro tem o direito de ofender quem quer que seja. Sérgio, mas se a gente observar essa última eleição, né, assim, a gente pode colocar Brasil, podemos colocar nosso estado de Rondônia, nós não tivemos uma eleição onde a meritocracia foi exercida na escolha do candidato. As escolhas foram puramente extremistas. Eu estou votando contra alguém e não a favor de alguém, né? Se você conversar, e isso é muito claro, em se tratando de Rondônia, muitas das pessoas elas não votaram no Coronel Marcos Rocha, elas votaram no 17, porque tem uma onda, né, do PSL que veio Bolsonaro. Quem votou no Bolsonaro não estava votando muito na ideologia do Bolsonaro, ela estava votando contra o PT. Muitas pessoas que votaram no Bolsonaro, ele estava votando numa pessoa que tinha condições de derrubar a continuidade do PT. Né? Tinha gente que falando, não, eu queria votar no Amoedo, mas como o Amoedo não vai ter condições de ganhar, eu vou votar no Bolsonaro porque eu não quero mais a continuidade do PT. Então, quer dizer, essa eleição já foi uma eleição não qualitativa e muito mais ideológica. A verdade é a seguinte, pegando assim um exemplo bem popular, o Bolsonaro para o Brasil foi uma espécie de óleo de rícino para quem está com problema no estômago. Tu só consegue te livrar de alguns problemas se tu fizer uma limpeza geral. O Bolsonaro representou isso. Eu estou fazendo essa figura de linguagem com nenhuma intenção ofensiva, mas só para as pessoas entenderem. Nós precisávamos de um remédio violento, duríssimo, porque do jeito que o Brasil estava andando, nós iríamos nos transformar a curtíssimo prazo, talvez em meses, numa nova Venezuela. Então, o que aconteceu? Houve a cassação da Dilma, que eu chamo carinhosamente de O Poste. Desculpa. A poste. A poste. Ela foi uma tragédia para o país. Antes que a gente soubesse a tragédia anterior, da roubalheira, dos desvios, enfim. Mas eu nem quero entrar nesse mérito. O que houve é assim, houve um confronto ideológico. De um lado, o remédio amargo, muito amargo, e de outro, uma solução de continuidade.
Ou seja, ia continuar do jeito que estava. Tudo ia piorar, porque a essas alturas nós estávamos fazendo loas ao Nicolás Maduro. A essas alturas nós estávamos assinando o manifesto pela ditadura da Venezuela e por aí vai. Então, eu acho que o Bolsonaro não é o melhor presidente que o Brasil poderia ter, mas nesse momento eu não vejo outro a não ser ele. Eu concordo plenamente com você, acho que a gente comunga até da mesma ideia sobre esse assunto. E assim, uma das coisas que me deixou muito surpreso, né, nessa última viagem do presidente, né, Bolsonaro aos Estados Unidos, como foi a cobertura da imprensa. Altamente tendenciosa. Uma visita do ex-presidente Lula, desde a época do Fernando Henrique, quando ia a algum país, era algo exaltado pela mídia. Essa viagem do Bolsonaro, ela foi massacrada por alguns, pincelada por outros. Eu acho que foi uma das piores coberturas internacionais da mídia brasileira. Isso eu estou falando de todos os veículos de comunicação. De certa forma tendenciosa ou para lá A ou para B. E essa questão que poucas pessoas entenderam, na minha opinião, e você sabe qual é, da não necessidade de visto para um americano, não é só americano, nós estamos falando de americanos, canadenses e japoneses, de entrar no Brasil sem visto. O Brasil encheu de dinheiro algumas republiquetas, construiu pontes, construiu portos, construiu ferrovias, construiu metrô, construiu rodovias imensas em republiquetas de esquerda na América Latina. E na África. E na África, claro. E aí, meus amigos, isso foi coisa de estadista. Praticamente todo esse dinheiro que foi investido nunca vai volta voltar mais. Aí o Bolsonaro, que é radicalmente o oposto do que foi o presidente Lula e o que foi a presidente Dilma, mudou toda essa estratégia. E mudou também uma coisa que eu acho que tinha que mudar. Ele cortou das emissoras de TV, das grandes redes, verbas que o governo não precisa gastar. Por exemplo, a Petrobras tem concorrente no país? Não. Não tem. Então, para que anunciar postos Petrobras? Para manter um status quo da grande imprensa. Esses que estão perdendo recursos, eles estão ferrados, porque eles vão reduzir e muito. A Rede Globo diz que apenas 1% do faturamento dela é de verba oficial. Mentira! Mentira. Qualquer pessoa sabe que é mentira. Eles estão fazendo uma campanha muito grande contra o presidente Bolsonaro, que está recém há 72, 73 dias no governo, enquanto ficaram passando a mão na cabeça de roubalheira de Petrobras, de desvios desse dinheiro todo que foi para obras no exterior. Nunca houve nenhuma crítica. Agora, é aquele negócio, né? Eles vão ter que viver sem dinheiro público. E aí? Aí estão tentando de tudo para derrubar o governo. Eu disse a você, e uma situação, até escrevi para você na hora, quando estava no programa, a situação hoje, quanto é marginalizado a história do brasileiro hoje nos Estados Unidos. Nossos compatriotas, quando estão nos Estados Unidos, o jeitinho de brasileiro, eles querem impor isso dentro dos Estados Unidos. Então, hoje, para você abrir uma empresa dentro dos Estados Unidos, é complicado. Quando você chega com documentação brasileira, para abrir uma conta num banco nos Estados Unidos, você não é bem visto. Por quê? A quantidade de problemas que os nossos irmãos fizeram no passado ali. Então, nós temos que mudar esta imagem. E também, quando eu falava que não havia reciprocidade do governo americano, um negócio que Lula tentou com Obama, Dilma tentou com Obama, isso é um trabalho desde 2015 e não avançou, foi anunciado agora pelo presidente Trump, que é a não necessidade mais do brasileiro, quando entra nos Estados Unidos, fazer a entrevista com o agente de imigração. Ele vai num totem, que é a entrada facilitada, coloca seu passaporte, ele é escaneado e entra como europeus, como panamenhos, como mexicanos, argentinos, que a Argentina já tem isso há muito tempo, agora os brasileiros têm essa oportunidade. Toda essa questão do Bolsonaro é assim, por quê? Porque ele é anti-esquerda e anti-ideologia. Esse negócio por exemplo,
esse palavreado novo que se criou no Brasil, imposto pelas esquerdas, o aparelhamento do Estado, e isso inclui órgãos públicos, parte do Ministério Público, parte do Judiciário, todos os setores estão aparelhados, todos. Isso vai ser, reservadas todas as proporções, e não quero que exagere o que eu vou dizer, mas só como comparação, nós vamos ter que fazer uma desnazificação, como foi feito na Alemanha depois da guerra. Vamos ter que nos livrar dessa praga do aparelhamento. E isso vai levar uma geração, no mínimo. No mínimo. É a geração do atraso, dos prejuízos para o país, da imprensa que só olha para o seu próprio umbigo e para o seu próprio cofre, os interesses do país que se danem. É como os nossos políticos, que ao invés de apoiarem as reformas, inclusive da Previdência, para salvar o país, estão correndo atrás de voto de funcionário público, tentando manter uma casta que domina as organizações do país há um século pelo menos. Então, essas coisas, o Brasil tem que mudar. Ou nós mudamos e nos aperfeiçoamos e nos modernizamos, ou vamos viver sempre no atraso, como eles querem. Porque quanto mais pobre e ignorante for o povo, mais eles têm chance de retornar ao poder. Sérgio, vamos sair de Brasília, Vamos sair de Brasil, vamos aterrissar em Porto Velho, capital de Rondônia. Nós estamos falando para todo o estado, mas obviamente todo o estado depende, de forma ou de outra, da capital. Qual a sua análise hoje da administração do prefeito Hildon Chaves aqui na nossa capital, Porto Velho? Eu acho que o prefeito Hildon Chaves está trabalhando, por exemplo, acho que a administração dele já é 10 vezes melhor que a do Mauro Nazif, porque o Mauro não fez absolutamente nada. Eu acho que o Hildon já fez algumas coisas, mas fez muito menos do que devia ter feito. Entendeu? A nossa cidade é muito grande e problemática. O prefeito Hildon chegou como uma nova esperança. O Mauro Nazif tentou ser prefeito várias vezes. Quando ele ganhou a eleição, se imaginava, poxa, o prefeito vai realizar o seu sonho de transformar essa cidade. Ele não fez absolutamente nada, se preocupou só com o funcionalismo, que é o que ele sabe. Não adianta o cara querer fazer o que não sabe. Ele sabe tratar de funcionário público. E nesse quesito ele foi muito bem. Inclusive aumentou o número de funcionários públicos da prefeitura de forma... Ele e o Roberto Sobrinho. Aumentaram exageradamente. Emparelhamento do Estado. Ou aparelhamento do Estado. Por quê? Ele tem Roberto Sobrinho, PT. Qual que é o partido do Mauro? PSB. Ou seja, 2 partidos de esquerda. O Hildon, eu acho que ele é um cara muito bem intencionado, mas eu acho que ele está muito amarrado. Ele deixou-se emaranhar, se dá para usar essa palavra, pela burocracia e pelos problemas de assessores que o cercam. Eu tenho a impressão que ele devia estar mais na linha de frente, não só nas redes sociais, mas na realidade. O prefeito está muito travado. A própria burocracia já é um inferno para o administrador público, né? A gente sabe que o Brasil foi feito para não funcionar. As leis brasileiras são criadas para o país não funcionar. Quanto mais leis, menos funciona. Tem muitos órgãos que, ao invés de serem parceiros dos municípios, e eu cito Porto Velho apenas como exemplo, só servem para atrapalhar. Nós perdemos um hospital de pronto-socorro aqui de 250 leitos e mais ou menos alguma coisa em torno de 200 milhões de reais por causa de órgãos de fiscalização. Até hoje não se sabe por quê. E dá para se entender porque o próprio prefeito, a origem dele, antes obviamente de ser um grande empresário, é o Ministério Público. Mas aí é que está, por ser do Ministério Público, eu tenho a impressão que ele ficou muito contido, tanto que tem um emaranhado de situações criadas dentro da prefeitura que empacam os projetos, com temor de que aconteça isso, com temor disso aqui, com temor ali, e de temor em temor as coisas não saem do lugar. Você acha que o excesso de legalismo impede o empiricismo da gestão? Eu acho o seguinte, que se tem uma ilegalidade, prenda-se o cara que cometeu a ilegalidade, mas nunca se interrompa a obra, porque eu sou um cidadão que não cometo crime. Então, por que eu vou ser prejudicado se eu não fiz nada de errado? Então, aconteceu com o espaço alternativo. Acharam lá que estava havendo uma roubalheira no espaço alternativo. Sem dúvida. Suspeita, vamos checar, vamos prender todo mundo, botar todo mundo na cadeia. Custou mais caro. Toda a vida. A obra ficou parada 2 anos, ninguém foi preso,
Ninguém foi denunciado até hoje, sabia disso? Que não há denúncia até hoje? Não aconteceu nada. O Roberto Sobrinho saiu da prefeitura algemado, como bandido. Todos os processos dele, ele está sendo absolvido. Ora, mas que é isso? Nós perdemos 700 milhões de reais das obras de água e esgoto, porque um vereador de Porto Velho denunciou no Ministério Público que havia superfaturamento no governo do Cassol. Perdemos o dinheiro. Nunca houve uma prova de superfaturamento, nenhuma, a tal ponto que o próprio Tribunal de Contas da União, 2 anos e meio depois, liberou a obra. Mas daí já tínhamos perdido o dinheiro. Então, esse tipo de coisa tem que acabar nesse país. É muita autoridade para mandar em... Daqui a pouco eu digo um palavrão. É muito cacique para pouco índio. Você acha que Porto Velho tem jeito? Ainda dá tempo dele fazer alguma coisa? Você vai responder isso depois do intervalo comercial. É rapidinho, é no Alto K. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Conteúdo da Amazônia de volta e olha só, você pode acompanhar todos esses programas também no YouTube, pode rever programas antigos. Se você está ligando sua televisão agora, perdeu o comecinho lá do programa e todas as informações que o Sérgio Pires trouxe, você pode ir lá no YouTube que vai ter lá toda a playlist com todos os programas do Conteúdo da Amazônia. Serginho, você acha que Prefeitura de Porto Velho tem jeito ainda? O Hildon consegue virar essa chave e ainda mostrar serviço nessa reta final desse mandato? Eu acho assim, eu acho que ele tem tempo. Ele vai pegar 2 verões ainda. 2 verões. Ou seja, vão ter 12 meses para fazer obras. Ele preparou o terreno, tem muito dinheiro de Brasília para chegar, já chegou uma parte. Vai chegar muito mais dinheiro. Agora, a Prefeitura está com um problema, inclusive está no CADIM, está com alguns problemas, tem que resolver essas burocracias infernais. Na medida que ele tiver o dinheiro em caixa,
terminou a época de chuva, já está terminando, ele tem que ir para a rua. Eu acho que ele já fez bastante coisa, mas é que essa cidade é tão grande, tão problemática, que quanto mais faz, mais tem que fazer. Eu acho que ele tem que dar um chega para lá na área da saúde, que até agora não resolveu, no transporte coletivo e no transporte escolar, que são calcanhares de Aquiles, e tem que dar um jeito numa remodelação da cidade. E tem que, para isso também, o Ricardo, contar com o apoio da população. Nossa população parece que não ama a cidade que vive, né? Não. Então o pessoal joga lixo nos bueiros, joga lixo na rua, joga lixo na frente de casa. Quantas toneladas foram tiradas dos córregos e eles estão de novo sujos? E não é só nos bairros. Não é só nos bairros. No carnaval aqui, a prefeitura passou 2 dias tirando lixo que os carnavalescos poderiam ter limpado na hora que saíram jogar nos latões de lixo. Olha, não dá, tem que gostar da sua cidade. Quem não ama a sua cidade não vai resolver. Sérgio Pires, ali no entroncamento da Calama com a Tenreiro Aranha, ali é um lugar que volta e meia ali vira um piscinão quando chove. É verdade. A prefeitura, eu já vi algumas vezes, a primeira vez que eu vi, quando eles abriram o bueiro e começaram a limpar, eu não sabia que aquele bueiro era tão grande para caber tanto lixo. Entendeu? Que Sofá, ele nunca encheria d'água. fogão a gás, papel, tudo. Esses dias encontraram uma máquina de costura nova, dava para usar ainda, jogada. Enfim, essas coisas todas. Então, outra coisa, gente que mata gado por aí e leva lá para a estrada da Penal e joga carcaça lá. de boi, é absurdo. Então nós temos que começar a mudar a nossa cidade. Mas eu acho que o prefeito, apesar de achar que ele já fez muito mais que o Mauro Nazif em 2 anos, que os 4 do Mauro Nazif, eu acho que ele ainda está devendo. Rapidamente, governo do estado, qual a avaliação que você faz desses 90 dias aí, não, 80 dias do governo do Coronel? Eu acho que, assim, vamos começar pelo personagem central, que é ele mesmo. Por que eu acredito que tem chance dele fazer um bom governo? Porque ele é um cara do bem, assim, ele é bem intencionado, ele quer dar uma varrida no Estado, ele quer acabar com algumas coisas que são eternas no serviço público, ele quer acabar com a corrupção, ele quer reduzir a gordura do Estado e já está fazendo isso. Ele vai pagar um preço alto, mas me parece que nesse quesito ele é obstinado. Agora, é um político principiante, né? Ele não é um político com cintura para dançar forró. Por outro lado, isso facilita porque ele não tem rabo preso. Porque ele não tem uma história política que ele teve que fazer grande. Mas ele tem que aprender, isso ele vai aprender apanhando, que há alguns relacionamentos que precisam ser mantidos. O relacionamento com a Assembleia, o relacionamento com os outros poderes, ele está indo. Eu sempre acho muito cedo a gente analisar tanto o Bolsonaro quanto ele, quanto qualquer governador de estado, que tem apenas 72, 73 dias no poder. Não dá para se avaliar. Mas, aí tu diz, mas para aí, o filho do Ratinho, que tem o mesmo período que eles, entrou numa semana e na outra ele reduziu todas as taxas do Detran do Paraná. Todas. Hoje, aqui em Rondônia, você paga R$180 para fazer uma vistoria no seu carro. Lá em Curitiba, no Paraná, você paga R$49, não importa que carro seja. E olha que o Detran do Paraná, historicamente, sempre foi um dos mais baratos do Brasil. Então eu acho, por exemplo, eu acho que o governador Rocha já devia ter tomado algumas medidas nisso. O que ele tem dito é que nos 100 dias de governo, que ele completa, acho que é dia 10 de abril ou 11, eu não tenho certeza se é 10 ou 11, acho que é 10. Ele vai anunciar uma série de medidas, ele vai anunciar uma cirurgia na obesidade mórbida do Estado, pelo menos é o que ele me contou, vai anunciar medidas duras e espero que entre elas esteja o fim das taxas abusivas do Detran. Eu acho que se ele conseguir resolver essa situação e criar um programa de incentivo real para os empresários, Rondônia voa. Qual é o drama que eu acho que o Rocha vai enfrentar, o nosso governador? Ele não pegou um estado tão bom quanto disseram que ele estava. Mas alguém Rondônia estava nisso? na marca do pênalti, é importante que se diga. Além disso, ele pegou a dívida do Beron, que não estava sendo paga e voltou a ser paga. Está para explodir a dívida da Caerd, que é de R$1 bilhão, é impagável.
Tem a transposição que se anunciou que 25 mil seriam transportes. Foram transportes até agora 7.450, e se a gente rezar muito e fizer um monte de prece e oração. Como é que chama? Despacho. De tudo. Talvez mais uns 2 mil. Talvez. A informação que eu tenho de Brasília é que os servidores que tinham direito líquido e certo já foram transpostos. E acabou. Ponto final. Agora, há um esperneandes aí para que mais 2 mil consigam entrar pela porta dos fundos. Não sei se vão conseguir. Se conseguir, é isso, 10 mil, 9.500, 10 mil, e acabou. Não tem mais. Então, aquela economia de não sei quantos milhões e tal, tudo conversa para boi dormir. Então, tudo isso que não vai acontecer e que vai acontecer, estoura nas mãos do Marcos Rocha. Olha só, as flores que se esperava para o estado de Rondônia não é tão cheirosa e tão bonita. Vamos ter problema. Bom. Serginho, obrigado pela sua vinda. Agradeço muito de coração a sua disponibilidade para vir aqui no programa. Prazer. E estamos aqui de portas abertas para recebê-lo, porque é sempre muito bom e muito rico suas informações. Um dos homens mais bem informados de Rondônia. Só para concluir, eu esqueci de falar na Assembleia Legislativa, se tu me permite, Sim. 30 segundos. Quero dizer que a Assembleia está em boas mãos, o Laerte Gomes é um político experiente, jogo de cintura, ele tem condições, inclusive, de acalmar, de ser a calmaria nesse furor inicial do governo. E eu acho que ele vai ajudar muito mais o governador do que a gente imagina. Espero, porque o Laerte tem condições de ajudar ele nesse jogo de relacionamento. É verdade. Que ele pode ciceronear o governador nesse processo. Pode sim, pode ajudar muito. Sérgio, muito obrigado eu mais que agradeço. Uma vez Beijo. Beijo do dinossauro. Mando um grande abraço para todo aquele grupo que eu tanto gosto, e é um grupo que sempre nos ensina. Tá? Você faz parte desse hall de professores. Obrigado. A você de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência, e esperamos você aqui no próximo programa, quase sempre nesse mesmo horário. Um forte abraço e até lá!